Bom dia. Paz e bem. Então, é sempre uma alegria estar aqui, né, porque realmente nós já tivemos a oportunidade, né, de conviver, principalmente na escola, com um grande grupo, né, e também outros já os mais antigos, né, já antes da escola, né. E eu penso que a minha tarefa aqui, como o Padre César, né, já colocou, é dar a nossa contribuição, né, como franciscana, para ajudar, né, a vocês a entender melhor, né, o carisma da esperança, né, que é um carisma muito atual, né, que Deus deu para vocês, né, eu acho que é um carisma mesmo muito vivo. E eu costumo dizer que, assim como Francisco foi, né, o carisma de São Francisco foi uma resposta do amor de Deus para o seu tempo, né, mais de 800 anos atrás, agora o carisma da esperança é um carisma muito vivo, que é a resposta do amor de Deus para, né, a sociedade no dia de hoje, né, porque vocês estão diretamente com os mais sofridos, mais excluídos, né, dos nossos dias, né, que são os jovens. Então, eu quero assim dar, né, essa contribuição nesse sentido. Eu pensei, né, como o Padre César me pediu para eu falar um pouquinho também da aliança, né, que todos rezam, né, todos nós rezamos todos os dias, que renova sua aliança entre nós, né? E tem muitos que nem sabem, né, porque rezam, né, ou fazem esse pedido. Então, eu pensei de falar do carisma franciscano, iniciando, né, pela aliança. E depois, no final, eu explico mais concretamente o porquê, né, desta aliança, que nasceu aqui nesse salão, né, há alguns anos atrás, né? Bom, no começo eu sou meio nervosa, mas depois eu sei que eu vou me soltar. É assim mesmo. Então, a aliança, nós temos que entender, né, que ela é iniciativa de Deus. Nós não temos essa capacidade, né, porque é algo muito grandioso, né, mas ela é sempre iniciativa de Deus. E o primeiro momento que nós temos, né, assim, o conhecimento dessa aliança foi com Abraão, né? Aliás, com Noé. Antes foi com Noé, né, que Deus pede para o povo, para Noé, né, ir para a arca, né, levar os animais, né, e tem aquela grande enchente, e Deus, depois que termina, né, a enchente, então Deus dá um sinal para Noé, né, um sinal do seu amor, né, dizendo que nunca iria abandonar. E como sinal dessa aliança, que é o primeiro ato visível, concreto, né, de Deus, então ele dá o sinal do arco-íris. Então, cada vez que a gente vê o arco-íris, então, para lembrarmos, né, que é a ação de Deus, o amor de Deus, a aliança de Deus com o seu povo. É o primeiro sinal. Depois nós vamos ver com Abraão, né? E Abraão, bem mais tarde, né, Deus pede para Abraão, né, já um outro sinal, ele dá para renovar a sua aliança, né? Entender assim, né, que da parte de Deus a aliança é sempre eterna. Deus nunca quebra a aliança. Como nós, humanos, quebramos a aliança, então Deus tem que, de novo, achar um jeito de nos atingir. Então, com Abraão, que foi outra pessoa sensível, né, ao amor de Deus, então Deus renova a sua aliança, e o sinal concreto é a circuncisão. Ele pede para aqueles que estão dentro daquele grupo, dentro daquela aliança do seu amor, então fazer a circuncisão. Depois nós vemos outra grande figura, que é Moisés. E Moisés, nós vamos ver, né, o ato concreto da renovação da aliança, que será as leis, os 10 mandamentos. E temos que entender que cada mandamento é uma resposta, né, do amor de Deus para a libertação de um pecado. Podem estudar, podem aprofundar, que a gente vai ver que
são assim bem concretos, né? Então, com Moisés será isto, né? Depois a gente vai ver que chegam os profetas, né? Deus vai se revelando, renovando a sua aliança através dos profetas, até chegar no máximo da revelação do seu amor, né, da aliança, que é o próprio Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo. E aí, com Jesus Cristo, não existe mais um sinal externo, mas o próprio Jesus Cristo, ele é o sinal, né? Com sua morte na cruz, ele doa o seu sangue. Então, agora, o sangue de Jesus, né, é a renovação máxima, né, desta aliança, desse amor de Deus pelo seu povo escolhido, que com Jesus, então, é para toda a humanidade. Então, agora Deus não precisa mais de uma outra revelação, de dar um outro sinal, porque o seu próprio Filho foi e é e continua sendo, né, agora pela Eucaristia, né, a renovação da aliança, né? E é interessante a gente olhar, né, na história, né, da aliança, que é sempre assim, né, da parte de Deus sempre é estável, né, mas da nossa parte, então é sempre entre altos e baixos. Quando estamos na baixa, então Deus manda uma pessoa, uma situação, algo concreto para lembrar do seu amor por nós e ser renovado este amor, né? E aqui, durante toda a história, né, depois de Jesus Cristo, vieram os apóstolos, depois continuou a história. E aí nós vamos chegar, então, em São Francisco, né, no ano final de 1800, 1200, né? Então, na Idade Média, nasce São Francisco. Esse homem que veio ser, né, Deus manda, né, suscita, para, com o seu jeito, ser uma resposta do seu amor, né, para aquele povo, para a humanidade. E aqui nasce um grande carisma, né? Deus dá para Francisco esse grande carisma que ele acolhe e ele vive com tanta intensidade que não cabe no seu tempo, né? Já são mais de 800 anos e Francisco continua vivo. O carisma de São Francisco continua vivo e continua gerando novos carismas, inclusive o de vocês, né? Vocês são fruto desse carisma, né, de São Francisco, né? E depois, então, eu vou voltar, né, na aliança para falarmos mais concretamente da aliança da fazenda conosco, né? E aqui entramos, então, nessa pessoa chamada Francisco de Assis, né? Francisco, ele é conhecido por muitos aspectos, né? Ele é conhecido pela pobreza radical, pela alegria, é chamado homem da alegria, né? O irmão universal, né? O fratello, né? É conhecido também pelo o homem da cruz, né? No Nordeste, né? São Francisco das Chagas, muito forte, né? É conhecido também, né, como o Evangelho vivo. Francisco é o Evangelho vivo, né? E eu gosto muito desse lado, né, de Francisco, o Evangelho vivo, né? Mas e por que Francisco é tudo isso? Por que Francisco é o Evangelho vivo? Por que o homem da alegria? Por que o homem é o menor, né? É chamado minorito, né, o menor. Por que Francisco é isso, né? Eu também gosto sempre de dizer assim, né, porque ele queria viver com muita radicalidade. Foi um jovem, um homem que tinha cabeça grande, né? Tinha cabeça grande, o coração grande e queria viver com muita generosidade. E assim o fez na sua juventude, né? E depois só virou, né? E antes, na juventude, agora só colocou o Evangelho, né? E continuou sendo o homem que queria ser em grande tudo, né? Inclusive, quis ser grande na minoridade, na pobreza, na concreção, né, da vivência do Evangelho, né? E, assim, o Padre César pediu para eu colocar alguns aspectos, né, porque é muita coisa, né? E eu queria começar, então,
pela experiência de Francisco com a pobreza, que talvez é o mais conhecido, né? Acho que a cruz e a pobreza são os dois aspectos mais fortes, mais conhecidos, né, de Francisco. E é interessante, né, na semana passada nós conversamos isso na escola, né, de comunhão, né, os passos que Francisco vai fazendo com a pobreza. Ele queria ser muito rico, não é que ele queria ser pobre. Francisco queria ser rico. Ele lutou por isso. Ele foi um excelente comerciante, pois ele foi para a guerra, para ganhar títulos, para se tornar nobre, né? Porque ele não era nobre. Ele tinha muito dinheiro, mas não era nobre. Então, era ambicioso, queria chegar lá, né? Mas é interessante que, no coração dele, ele é um jovem generoso, né? E depois que ele tem esse encontro, começa a ter esse encontro com Jesus Cristo, como isso vai mudando realmente o seu jeito de pensar e as suas atitudes, né? Então, e o processo que ele vai fazendo com a pobreza. No início, ele começa a ser pobre, fazendo caridade com o dinheiro do pai. Ele é generoso. Ele abre aquelas gavetas lá do comércio, que entrava muito dinheiro, e pega de monte de dinheiro e dá para os pobres. Quando ele começa a fazer esse processo, né, de encontro com Jesus Cristo, ele dá o dinheiro de monte para os pobres, né? A gente vê em alguns filmes, né, como ele pega aqueles tecidos e distribui para todo mundo, vende, né, aqueles tecidos e dá para aos padres pobres para renovar as igrejas, né? Então, ele é muito generoso. Aqui, eu gostaria, às vezes, de fazer um paralelo que eu sinto, às vezes, da fazenda, viu, gente? E aqui, às vezes, eu sinto, né, na fazenda, às vezes, um perigo, sabia? Porque já fazem 14 anos que eu meio que convivo aqui, né, junto com a fazenda, e, às vezes, a gente vê algumas coisas assim. A fazenda, por um lado, ganha coisas, muitas coisas, porque é uma obra de Deus e uma obra que as pessoas assim percebem que é uma obra séria, né? Mas às vezes se ganha muito fácil, né? E aí corre o risco da gente estar como Francisco, fazendo caridade com o dinheiro dos outros, né? Então, às vezes eu vejo assim que se esbanja. Olha, vou dizer assim de alguma coisa que eu já vi, né? Não tem ninguém aqui, né? Dessas coisas que eu já vi, de outras fazendas que eu vi em algum outro lugar, né? Que não estão aqui, né? Então, eu vi que se esbanja, que se joga comida fora, né? Naquelas peregrinações, meu Deus, às vezes uma maçã com uma mordidinha jogada lá no lixo, um sanduíche jogado no lixo, né? Então, assim, que às vezes alguém tirou do seu suor para dar aquilo, né? Comida se estragando na geladeira, né? Lá naquele monte de lixo lá, que às vezes vou fazer caminhada lá naquela fazenda que eu fui, né? E tá lá aquele monte de lixo jogado lá, de comida, né? Então, é fazer caridade com o dinheiro dos outros, né? E gostei muito que a Iraci colocou aqui, né, da importância da gente também se cuidar como saúde, porque hoje uma tentação, né, gente? Hoje a comida é relativamente barata para a gente comprar, né? Então é uma tentação também a gente ir muito rápido para a pizzaria, tá certo? Ir para a pizzaria uma vez por mês é bom, né? Faz bem, mas toda semana, né, deixar os meninos e as meninas na fazenda e ir para a pizzaria, eu não sei se é bom, porque a gente está vivendo com o dinheiro que alguém nos deu, né? E às vezes os meninos e as meninas passam dificuldades. E se não é a minha fazenda, às vezes é uma outra fazenda. Eu faço a reflexão também com a minha província, né? Que alguns lugares têm mais facilidade. Aí naquele lugar que tem mais facilidade, se esbanja muito e esquece, né, que na outra está passando fome. Entre nós, às vezes, acontece isso. Então, aqui, nesse ponto, nesse primeiro passo, né, que Francisco faz de caridade com o dinheiro dos outros, era o primeiro passo. Mas ele mesmo começa a perceber que não é o ideal. Não é. Então, ele faz um segundo passo que eu gosto muito, né, que é quando ele vai para Roma e faz aquela experiência, né, de trocar a sua roupa fina com a roupa de um mendigo para perceber quanta humilhação, o que era estar na pele de quem pede esmola. Porque quem dá esmola está acima, né? Quem recebe a esmola está abaixo. Então ele quer fazer essa experiência de quem está embaixo.
E lá ele faz essa experiência, só que ele depois pega a sua roupa e ele tem a sua casa, ele vai para a sua casa, vai continuar a sua vida, né? Mas isso mexe muito com ele, que quem está embaixo é diferente de quem está em cima. E começa a nascer no coração dele esse desejo de viver com quem está embaixo, né? E ele vai aprofundando nisso, né? Até que ele faz essa outra experiência, né, conforme ele vai se encontrando mais profundamente com Jesus Cristo, né, que ele não basta, né, ser bom, não basta dar coisas para os outros, não basta só estar junto, mas ele vai descobrindo que eles têm que ser do jeito de Jesus Cristo. E ele vai descobrindo, ele vai penetrando na pobreza de Jesus Cristo. E aí ele entende, né, que Jesus Cristo não é pobre só porque não teve as coisas, ou porque, como o próprio Jesus diz, não tinha onde reclinar a cabeça. Não é só por causa disso que ele é pobre. Ele vai descobrindo que a pobreza de Jesus Cristo é muito mais do que isto, né? É muito mais, né? E ele descobre, percebe, né, que a pobreza de Jesus Cristo é uma questão de obediência, né? Porque ele entende, né, então, que o saber, né, de Jesus não é de Jesus, mas é a sabedoria do Pai, né? O querer, o querer de Jesus é a vontade do Pai, né? E o poder de Jesus, né, que Jesus fala que ele tem poder lá na cruz, né, mas ele é muito claro que o poder dele vem do Pai. Ou seja, o próprio Jesus era vazio. Ele era pobre porque ele não tinha nada dele. Tudo que ele tinha vinha do Pai. Então, Francisco começa a entender isso. E quanto mais ele vai tendo esse encontro profundo com Jesus Cristo e entrando, né, no jeito de Jesus viver, ele vai sentindo muito amado pelo Pai, né, e vai sentindo que realmente ele não precisa se preocupar com nada, que ele pode estar totalmente livre e viver livre como filho amado do Pai, porque o Pai vai cuidar dele. Tanto é que quando ele vai a Roma, o que ele pede para o Papa é isso, né? Ele falou, olha, nós queremos viver como os pássaros. Porque se o Pai cuida dos pássaros, não vai cuidar de nós que queremos dar a nossa vida, né, em favor dos irmãos, que queremos dar a nossa vida pelo Evangelho? Então, Francisco vai entendendo o jeito de Jesus Cristo ser, e vai se encontrando com Jesus. E vai se sentindo um filho amado, né? E quanto mais ele se sente um filho amado, mais ele fica livre para doar sua vida. E mais ele vai se identificando mesmo com esse Jesus Cristo, né? E aqui ele tem esses 3 encontros clássicos, né? Que é o encontro com o leproso. Por que ele decide descer do cavalo, né, e ir ao encontro do leproso? Porque ele começa a entender, né? O mesmo Jesus que está em mim está no leproso. Então, por que eu vou ter medo do leproso? Então, ele desce e vai e beija o leproso. E o mérito aqui não está no beijar no leproso, mas vencer a si mesmo, né, e descer do cavalo, né? Vencer a nós mesmos é um grande mérito. Talvez, né, o que realmente é a porta para os outros. Então, Francisco começa a entender e tem essa coragem, né, de descer do cavalo e beijar o leproso. Depois, esse segundo passo, que é o encontro com a cruz, né? E quando Francisco encontra com a cruz, né, a cruz lá em São Damião, também ele assim entende algo muito grandioso, né? Que ele entende, né, que como Jesus foi obediente ao Pai, ao ponto, né, de, no auge da sua juventude, morrer pela humanidade, né? Então, ele tem esse encontro profundo com Jesus da cruz. E aqui é bonito com esse encontro com Jesus da cruz, porque aí que ele sente, né, que esse Jesus pede para ele reconstruir a igreja que está em ruínas.
E é interessante porque aí Francisco começa a obedecer, né? Então você vê que a pobreza e a obediência estão muito juntas, né? Não existe uma coisa assim, outra colar, né? São juntas, né? Então Francisco começa a obedecer, ele não era pedreiro, não era nada, mas ele começa a reconstruir a igreja. E aqui é fantástico que quando Francisco começa a reconstruir a casa de pedras, sem entender muito, mas ele começa a ser obediente, e aqui ele fala assim, de boa vontade o farei. Ele não faz de qualquer jeito, ele decide fazer de boa vontade. E quando ele faz, então, ele recomeça a construir a igreja, depois mais uma e mais outra. Aí o próprio Deus começa a reconstruir a sua casa interior. E ele começa a ser reconstruído como pessoa. Ele começa a encontrar-se consigo mesmo. Depois ele vai tendo esse encontro, começa a sentir que ele também tem que ajudar a reconstruir a fraternidade, a comunidade. E depois, com o encontro com a palavra, que aí a palavra é aquilo que ilumina Francisco e que realmente o impulsiona a fazer o corte e ir para frente. Então, a palavra ilumina e ele sente que ele também, que o mundo é uma casa. O mundo é uma casa e ele tem que estar no mundo vivendo a palavra. E aí, de novo, ele fala, de boa vontade o farei. Como ele diz, é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo viver de todo o meu coração. Então, a palavra é isso que dá esse impulso, né? Então, aqui, eu queria só reafirmar assim, né, que Francisco é esse homem, né, com esse grande carisma, porque ele realmente encontrou-se em profundidade com Jesus Cristo. E quando eu vi o Frei falar, né, da importância, né, das cores, né, e do equilíbrio. Então, para mim, via muito forte isso, né, que realmente, né, o equilíbrio está, né, nessa capacidade, né, de encontrar-se consigo mesmo, encontrar-se com o outro e encontrar-se com Deus e deixar-se curar naquilo que precisa, né? Hoje nós temos muito mais oportunidade do que, né, uns tempos atrás, né? Nós temos, né, aí a ADI, nós temos aí Senhor Evilásio, né? Nós temos tantas oportunidades para deixar-se curar por dentro, para, como Francisco, também encontrar-se e deixar-se curar por Deus, mas ao mesmo tempo, né, de deixar-se encontrar tempo para intimidade com Jesus, porque ele encontrava tempo, né, ele procurava a cura, né, em Jesus e deixava, né, doava tempo seu para Jesus, para ficar com Jesus, para ficar com a palavra. Ele ia para aquelas montanhas, ele ia para aquelas cavernas, né, para ficar somente com Jesus, para encontrar as respostas. Mas, como ele falava, não basta também só rezar. Saía dali, ele ia, né, para junto com as pessoas, para a fraternidade. A casa da fraternidade tem que ser reconstruída. Então, ele entendeu isso, né, e aberto ao mundo, né? E quanto mais ele vai tendo esse equilíbrio, aqui também quando o Frei falava, para mim ficava forte, era nesse sentido, né, que como ele conseguiu, em Jesus Cristo, no encontro com Jesus Cristo, né, ter uma linha, ter um equilíbrio consigo mesmo, e por isso é chamado o irmão universal, o irmão da fraternidade, o irmão da alegria, né? Ele teve dificuldades? Claro que teve, muitas, né? Mas era o encontro com Jesus Cristo que dava o sustento, né, para ele continuar na alegria, para ele continuar na sua missão com toda a sua radicalidade. E é bonito agora, né, como o Papa, o nosso Papa, está retomando esse ponto, né? Eu também nem sabia que vocês haviam ganho esse livro, né? Eu também comprei e comecei a ler esse último livro do Papa. Como é bonito ele colocar esse aspecto, né, da casa da harmonia. Achei fantástico quando ele fala da casa da harmonia, né? O que é a casa da harmonia? A capacidade de viver e lidar com o diferente, né?
E isso é uma tarefa nossa dos cristãos, que Francisco conseguiu viver. Né? Por isso é o irmão fraterno. Né? Porque conseguiu ver que todos nós saímos da mesma fonte, que é Deus. Então, se a gente olha para Francisco, tudo vai chegar nesse ponto. Né? No amor de Deus. Experimentar no amor de Deus. Ele experimentou, então ele começa a enxergar que tudo, como saiu tudo da mesma fonte, saímos todos, né, todas as criaturas, então todos temos os mesmos sinais. Somos assinalados pelo mesmo sinal, né, pelo amor de Deus. E por isso temos que ser irmãos. Né? Também numa fazenda que eu fui, que eu não vou dizer aonde, né, lá na Conchichina, eu vi assim, sabe, que tinha dificuldade, sabe de quê? Às vezes de valorizar o estrangeiro, o diferente. Sabe, às vezes nós somos um pouco ignorantes nesse sentido. Nós, brasileiros, somos muito acolhedores, é verdade, é uma característica nossa. Mas eu sinto que, às vezes, nós sentamos em cima dessa característica nossa e às vezes, fazemos piadinhas, às vezes damos risada com o outro, né? E às vezes até mesmo dentro do próprio país, né? Do sul e do norte, né? Mas às vezes eu sabe, porque eu já vi na Conchichina pessoa estrangeira ir embora porque não se sentiu amada aqui. No dia a dia, sabe? Porque quando chega faz aquela festa e tudo, né? Mas o problema é no dia a dia. É o arroz com feijão, é o cotidiano. Deus aprender a lidar com o diferente. Isso eu falo para mim também. Falo para a minha comunidade. Nós temos que aprender a lidar com o diferente. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e o nosso Deus é trindade, e a trindade é comunhão com o diferente. E Francisco entende isso. Por isso ele é o irmão universal. A fraternidade. Né? Então, eu gosto muito, né, desse aspecto né, da fraternidade. E é também muito interessante que, como Francisco vai crescendo, né, ele vai nesse amor de Deus, como ele vai entendendo que ele pode ser o irmão menor. Ele é o irmão menor. Porque ele entende, fala, puxa vida, eu sou filho de Deus, por que eu tenho que ficar mendigando, né, o amor dos outros? Por que eu tenho que ficar em cima do outro, acima do outro? Não existe isso. Eu sou filho de Deus. Então, ele vai entendendo a importância de ser menor. Mas do jeito porque Jesus Cristo foi assim. Sempre o espelho dele é Jesus Cristo. Mas se Jesus Cristo, que era o filho do Pai, foi o último, quis ficar entre o último, lavou os pés que era dos apóstolos, que era serviço do escravo. Por que eu preciso ficar acima? Eu, né, que como ele dizia, que sou um vermezinho. Então ele vai entendendo que o amor de Deus é que preenche o nosso coração, e não um cargo, né? Também numa fazenda da Conchichina que eu fui, eu vi assim que quando alguém recebia a chave, parecia que era o dono do mundo. Né? Ainda demonstrava lá para os recuperandos, né? Olha, eu tenho a chave. Quem tem a chave é Deus. É Deus que tem a chave. Ele que é o Senhor. E Francisco, como bom cavaleiro que ele era, ele entendeu isso. É Deus que é o Senhor. Eu, né, sou o servo do Senhor. Né? Então, a questão da minoridade, né, de nós colocarmos a nossa vida, né, a serviço. Porque todos os dons que nós temos, né, foi Deus que nos deu. Isso foi uma descoberta muito importante que eu fiz na minha vida, né, quando eu fiz a ADI. Né, porque eu sempre assim achava, né, porque eu felizmente eu sou de uma família boa, né? Eu sou de uma família que tem pai, mãe, com muitos problemas, mas uma família que tem pai, mãe, tudo muito definido, né? E com valores. E eu sempre dizia assim, nossa, como eu sou grata por ter recebido isso dos meus pais, né? Esse dom do meu pai, esse dom da minha mãe. E na ADI, de um lado foi frustrante, mas do outro lado foi muito importante entender que não foram meus pais que deram os dons que eu tenho. Foi Deus
Quando Deus me criou, Ele já me deu todos os dons que eu tenho para a missão que eu tenho. Então, tudo que eu tenho, todas as oportunidades, foi Deus que me deu, e é Deus que me dá, e é Deus que me sustenta. É Ele que renova a sua aliança sempre comigo, porque quem cai, quem quebra, sempre sou eu, né? Então, como Francisco entendeu isso, e isso sustentava no ser menor, né, de colocar sua vida a serviço, no ser servo, no trabalho, como o Frei colocava, né? Francisco era bem radical em relação ao trabalho, né? Já falei aqui algumas vezes. Ele não gostava, odiava o irmão Mosca. Aliás, era a única coisa que impedia que uma pessoa não o seguisse, que fosse o irmão Mosca. Por quê? O irmão Mosca, além de não fazer nada, de não produzir, estraga o que o outro produziu, come do que o outro produziu e ainda reclama. Então, Francisco, esse não pode ficar na nossa fraternidade, né? Então, o trabalho para Francisco é o jeito de servir, de colocar a vida a serviço, né? De estar na obra de Deus, como Deus trabalha sempre, né? Está sempre trabalhando, sempre doando a vida por nós. Então, eu também vou me fazer companheiro de Deus e vou trabalhar, vou desenvolver meus dons, vou colocar a minha vida a serviço, né? E entender o trabalho como uma obra, uma colaboração com a criação de Deus, né? A criação ela não é pronta, né? Ela está se refazendo a cada dia, né? A cada instante. E Deus me chama para ser seu colaborador. Não é bonito pensar assim, gente? É bonito. O trabalho, colocar meus dons a serviço, né? De ajudar a Deus a construir o mundo, né? Eu acho, assim, eu gosto desse lado também, de como Francisco entendeu, né? Que na verdade é um jeito concreto da gente, eu falo, gastar a vida, né? A vida vai passar. Então, se eu gasto a minha vida doando, colocando meus dons a serviço, isso me dá alegria, isso me dá um vigor, né? É bom levantar de manhã e colocar já a vida, meus dons a serviço, né? E quanto mais a gente coloca, né, toda a nossa vida a serviço, mais você tem vontade de fazer, menos a gente cansa, né? E quando a gente cansa, a gente vai dormir com um sono tão bom, tão profundo, que pouco que eu durmo já me sustenta, né? Então, quem às vezes também fica com muita preguiça, tem mais vontade de dormir, quanto mais dorme, mais cansado fica. Não é assim? Tem gente que é cansado o tempo todo. Então, são as pessoas que menos leem, são as pessoas que menos rezam, são as pessoas que menos ajudam o outro, porque tem tanto cansaço e valoriza demais o cansaço, a preguiça, né? Então, agora, quanto mais eu me dou, mais eu tenho tempo, mais eu leio, né? Eu digo isso comigo mesma. Às vezes eu fico pensando em alguns anos atrás, falo, meu Deus, como eu tinha tempo e como eu lia pouco. Agora que eu tenho menos tempo, mais eu leio, mais eu rezo. É impressionante. Talvez é o dom da maturidade, né? Eu estava falando para algumas meninas, fala que ficar adulto é ruim. Eu acho que nada, eu acho que é muito bom a gente ficar adulto. Porque a gente concentra mais, né? As energias são mais direcionadas, né? A gente não perde tempo com tanta bobeirinha, né? Com tanta coisa. É bom. Ser jovem foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Mas hoje eu acho que ser adulto é bem melhor. Então, não tenham medo, né? Eu espero chegar na velhice também dizendo que a velhice é muito boa, né? Eu espero, né? Porque realmente é bom a gente crescer, né? A gente vai concentrando, né? É interessante, né? Então, e isso, né, eu concordo também plenamente com o Frei, essa questão assim do equilíbrio, né, que eu acho que Francisco conseguiu, porque Francisco era um homem que tinha pouco estudo. Quando a gente vê o entendimento que ele tem das Sagradas Escrituras, gente, como esse homem tinha esse entendimento? Como ele tinha? Como ele estudava? Como ele lia? Porque não era normal, ele não foi um homem intelectual. Santa Clara, sim, estudou mais, mas Francisco, não. E como ele entendia, como ele lia, em profundidade a Sagrada Escritura, né? Eu conheço ainda muito pouco, né? Gostaria demais de aprofundar, né?
Mas como ele teve equilíbrio nisso também, de aprofundar, de ler, né? E isso eu, né, também me desculpa dizer, mas eu acho que às vezes para alguns da Fazenda Esperança, né, alguns que eu conheço, né, falta ler mais, falta aprofundar mais, né? É muito bom que vocês já ganharam o livro aí, né, do Papa, né? Eu estou apaixonada por esse livro. É muito bom. O documento também, os últimos documentos, como dar uma direção clara para nós, né? Eu achei um assunto muito interessante que o Papa colocou nesse livro dele, que eu falei, meu Deus do céu, tem que ser o Papa Francisco mesmo para colocar isso. Quando ele fala da fofoca, vocês já viram quando ele fala da fofoca no livro? Eu achei fantástico, um Papa falando da fofoca na igreja. Eu falei, gente, tem que ser, né? Então, coisas concretas, mas precisa ler, precisa ter harmonia nesse sentido também, sabe? Harmonia de aprofundar. Tem que ter tempo para ler, tem que ter tempo para rezar, tem que ter tempo para trabalhar e tempo para descansar. Né? Realmente faz parte da maturidade encontrar o equilíbrio aqui. Faz parte. Quem não encontra ainda precisa de ajuda, né, e ver por que está gastando energia, né, que não sobra tempo para estas coisas importantes da vida. Né? Temos que ter equilíbrio. E equilíbrio também é algo, né, que só quem tem uma experiência mais profunda com Jesus Cristo vai encontrando. E o equilíbrio também nos relacionamentos. Eu gosto muito também de olhar como Francisco foi assim, equilibrado nos relacionamentos. Nós sabemos que na época dele não era possível, né, um sacerdote ter relacionamento com uma religiosa, que no caso elas eram enclausuradas, porque não era possível naquela época ter irmãs apostólicas como nós temos hoje. Né? As irmãs viviam na clausura. Não era possível isso, era questão da época, sem julgamento. Né? E como Francisco teve relacionamento com Clara e com as irmãs Clarissas. Como foi bonito. De irmão para irmã. Equilibrado. Não o homem lá em cima e a mulher lá embaixo. Clara era irmã. Tanto é que ele falava mesmo, a irmã Clara. Né? Foi uma coisa muito equilibrada. Algumas fazendas também, né, lá das Conchichinas, eu vejo que isso não é muito equilibrado, não. Aqui vai o recadinho, vou até falar bem baixinho, né, para os homens. Como ainda reina o machismo, gente? Como reina? Então, para quem tem um carisma, né, que tem a raiz lá em São Francisco, não combina o machismo. E às vezes isso é inconsciente, eu sei que é, porque nós vivemos num país machista. Nós vivemos. América Latina, né, toda vive esse problema do machismo. Né, a gente conversava aqui agora com o Nelson dizia isso também agora. Como muitas vezes, né, as irmãs que estão na fazenda, né, nas fazendas, às vezes nem ficam sabendo, né, do que acontece. Por quê? Porque não lembra que existem as irmãs que estão ali, que faz parte do igual para igual. Ainda as suas irmãs ou as suas companheiras, né, as madrinhas, né, são vistas então como aquelas que vão fazer o almoço gostoso, que vão fazer as coisas gostosas, que vai deixar tudo limpinho, vai deixar tudo harmoniosa, mas falta às vezes esse equilíbrio, né, de ver a irmã. Agora é claro que tem mulher também, né, que tem um outro lado também, né, que tem o machismo também, né? Aí é pior ainda, né? Quando é da nossa parte, né? É claro que tem muitas coisas bonitas, né? Eu sou testemunha, por exemplo, das nossas irmãs lá em Coroatá, né? Lá como é bonito o relacionamento lá das nossas irmãs. Né? Eu disse de lá porque as nossas irmãs conheço mais do que com as irmãs que vivem aqui, né? Que lá as irmãs a gente tem muito contato, né? Como elas chegam contando, que é muito bonito lá a vida. Tem muita coisa bonita em outras fazendas também, com outras irmãs. Mas eu acho que nós podíamos pensar mais nisso, sabe? Às vezes uma fazenda masculina que tem mais facilidade, porque vocês sabem, né, que a sociedade valoriza mais a recuperação do menino do que da menina. A menina ela é prejudicada muito mais. Né?
As famílias têm muito mais dificuldades de assumir a recuperação da menina do que do menino. E sem contar que a menina já vem com a renca de filhos, né? Aí fica mais complicado ainda, até economicamente e tudo mais. Então, a gente realmente crescer nessa questão da fraternidade, do equilíbrio, da família, né? Da harmonia também nisso. Né? E isso, volto a dizer, só o encontro profundo com Jesus Cristo que vai conduzir, né, para esse equilíbrio, que vai dizer o que é certo e o que é errado. Não existe, né, outro caminho. Como é o tempo? Está quase, né? Sim. E mais um pontinho que eu queria dizer, né, que eu gosto muito também, ainda de Francisco com a cruz, né, com a dificuldade. Como Francisco conseguiu, né, lidar com a cruz, como ele conseguiu descobrir o segredo da cruz, né, o segredo da cruz. E tem aquele texto, né, que é chamado, bem conhecido, né, da perfeita alegria, né? Eu gosto muito desse texto. É claro que eu não consigo viver, para mim é um sonho, né? Espero que um dia, né, Deus vai me dar essa graça. Mas assim, né, mas ali nesse texto eu percebo assim a maturidade dele, né, de como ele conseguiu encontrar realmente o que é, né, o Jesus da cruz. Que na Fazenda se chama muito Jesus abandonado, né? Mas não é esse Jesus da cruz dizer assim, não tem jeito, tem que assumir esse Jesus abandonado mesmo. Não é isso. Isso você está carregando uma cruz, e a cruz fica mais pesada ainda. Aquele encontro quando Francisco coloca da perfeita alegria, né, então que ele mostra para o irmão Leão, né, que eu estou totalmente livre, né, e eu consegui abraçar realmente Jesus da cruz, né, quando eu estou no máximo do fracasso, no máximo do abandono, no máximo da dificuldade, ou quando alguém me faz uma coisa muito ruim, interiormente eu não fico irritada, interiormente eu não fico com raiva, ou mesmo que eu fique com raiva, mas no fundo eu consigo manter a paz. Né? Isso é o Vilásio que vai saber dizer isso mais em profundidade. Né? Então, o caminho que eu preciso fazer para poder viver, para encontrar a perfeita alegria, né? Nas dificuldades, nas dores, nos fracassos, né? Porque não é fácil, porque muitas vezes nós queremos, né, um Jesus que resolva todos os meus problemas, aí eu estou feliz, né? Aí eu sinto que esse é meu Deus, que resolveu tudo para mim, que dá tudo certo, né? Eu pedi, ele me deu a resposta. Mas e aquele que não dá a resposta, que eu não consigo enxergar a resposta? Que é o Francisco do final da sua vida. Né? Francisco, na crise dos 40, né? Quando ele tem essa crise, que ele é abandonado pelos seus próprios irmãos. Quando os irmãos, né, quer que ele mude o estilo de vida, quer que ele mude a regra. E ele fala, eu não posso mudar, porque não fui eu que inventei, foi Deus que me falou. Eu não posso. Mas aí ele começa a pensar, mas será que foi da minha cabeça? Será que foi eu que inventei? E aqui ele tem essa crise existencial e ele vai buscar a resposta em Deus. Ele fica firme naquele propósito diante dos irmãos, mas ao mesmo tempo ele vai buscar a resposta em Deus. Vai fazer aquele famoso jejum, né, de 40 dias, né, lá em Laverna. E lá o próprio Deus responde para ele, dando as chagas. Né? Vamos dizer assim, aquela cruz que já estava marcada no seu coração, agora se torna visível pelos seus estigmas. Né? Então, mas ele busca a resposta em Deus. Né? E os textos dizem que ele, a partir daí ele tem muita paz, né? Ele vive o resto dos seus anos com muita paz. Então, onde é que a gente busca a resposta para as nossas dúvidas, para as nossas dores, para as nossas angústias? É abandonando o caminho, porque hoje é uma das características, né? Encontrei a dificuldade, tchau, cai fora. Eu só consigo enxergar de dois jeitos.
para resolver as dificuldades, né? Aquilo que o Frei falou bem claro aqui, né? Partilhando, comunicando a minha dificuldade para as pessoas certas. Porque eu comunicar a minha dificuldade para alguém que está com a mesma dificuldade que a minha é botar gasolina, fogo na gasolina, né? Então, junta dois que estão com dificuldades, um vai afundar o outro, né? Então, é comunicar a dificuldade, mas também buscar em Deus. Então, pense em alguém que está numa fazenda lá na Conchinchina, sozinho, com todas as dificuldades. Claro que eu vou comunicar, mas às vezes não tem ninguém que possa me ajudar. Não tem. Né? A responsável, o regional, o Frei, ou a Iraci, pode me dar uma sugestão. É claro que eu tenho que comunicar. Mas às vezes, gente, tem respostas que só Deus pode dar-me. Então eu preciso ter a coragem de perguntar para Deus o que é que Ele quer. Então vem de novo Francisco. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Que é também a pergunta de hoje do carcereiro para Paulo, né? O que eu devo fazer? Então, essa pergunta é de alguém que quer encontrar uma resposta. Porque se eu já estou com a minha cabeça feita e já sei o que eu vou fazer, às vezes eu vou até vou perguntar para o Frei, porque não tem outro jeito, tem que perguntar mesmo, eu tenho que fazer comunhão. Mas vou perguntar por perguntar, às vezes eu não quero receber uma resposta. Agora, quando eu estou com a pergunta, o que eu devo fazer? Senhor, o que queres que eu faça? Para onde eu devo conduzir? Né? O que essa dificuldade quer me mostrar? O que o Senhor quer com essa dificuldade? Por que está acontecendo isso? Para que está acontecendo tudo isso? Então, Deus vai me mostrando, né, a resposta. E foi assim que Francisco consegue encontrar a resposta, né, para as perguntas do seu grupo, né, da sua comunidade, né, que ele vai realmente dar a resposta para fazer a regra, né, que ele diz, a nossa regra é o Evangelho. Não existe outra, porque foi Deus que me pediu isso. Não existe outra regra. Nossa regra é o Evangelho. Né? E ele sempre, desde o início, tudo que ele quis foi só viver o Evangelho. Então, o resto foi consequência, mas ele só quis isso. E foi o que ele fez. Por isso se tornou o homem Evangelho, né? Evangelho vivo. Né? E ainda a última coisa, talvez em relação à fraternidade, né? Depois o Padre César pediu-me, né, e eu dei para ele um rascunhozinho lá, né? Depois ele vai dar para vocês podem ler com mais calma, né? Mas eu coloquei alguns itens bem concretos, né, do jeito que Francisco pedia para os seus irmãos, né, que serve para nós hoje, né? Até eu coloquei como pontos concretos para o cotidiano, né? E uma coisa que ele coloca, né, na sua regra é o cuidem-se. Aliás, cuidado foi uma coisa que Francisco viveu com autenticidade. Ele viveu cuidado com a vida, cuidado com Deus. Ele cuidava de Jesus que estava nele, cuidava para não perder o Jesus que estava nele, cuidava para não perder o Jesus que estava no irmão, cuidava para não perder a presença de Deus na natureza, na vida. Então, o cuidado é uma palavra que se dá muito bem com Francisco. Cuidado. Né? E ele dizia assim, cuidem-se os irmãos para não se ofenderem. Mas por que eu não quero ofender o outro? Só para ser educada? É muito pouco. Eu não quero ofender o outro porque no outro está Jesus. Eu quero guardar o meu irmão. Do mesmo jeito que eu quero guardar a minha vida, eu quero guardar Jesus em mim, eu quero guardar o Jesus no outro. Né? Pois ele dizia também, cuidado para não brigar com palavras muito, muito fortes. Né? Não que ele não queria, que era contra a briga. Porque a briga, quando ela é para buscar a verdade, ela é muito importante. Porque às vezes eu não brigo, eu não falo, para o outro não saber o que eu penso. Mas a hora que eu saio dali, daquelas decisões, eu faço o que eu quero. Não vai ter mesmo ninguém aqui para ver, eu faço como eu quero. Às vezes eu não falo isso, porque é até feio, né, falar. Mas eu faço na prática. Né? Então, Francisco dizia assim, cuidado então, para não brigar, coisas com palavras vãs, que não leva a nada. Porque muitas vezes na briga, principalmente quando eu grito com o outro,
é porque eu quero ser maior. Agora, como Francisco queria ser o menor, então não tinha necessidade de ficar brigando com o outro. Não tinha. Mas ele era sincero, ele falava. Né? Então, quando eu estou na verdade, eu não preciso gritar, não preciso berrar, não preciso. Né? E se acontecer, tem aquela palavrinha mágica que se diz recomeçar. Recomeçar. E isso foi bonito também, Francisco, que no final da vida ele disse para os irmãos: irmãos, vamos recomeçar, porque até agora pouco ou nada fizemos. Pouco ou nada. Então, ou seja, recomeçar é um caminho de sempre, né? De sempre. E ele diz também para a gente obedecer uns aos outros sem murmurar, né? Sem ficar reclamando demais, né? Sem ficar reclamando. E obedecermos uns aos outros. Ele dizia sempre isso. Vamos obedecer uns aos outros. E a obediência foi outra coisa muito importante na vida de Francisco, né? Porque ele obedece, primeiro, ele obedece ao Espírito Santo. No final da vida, ele vai dizer isso. Que a coisa mais importante que ele fez foi obedecer à intuição que ele percebeu que era de Deus. Isso foi o que mudou mesmo a vida dele. Mas depois ele vai obedecendo. Obedece àquela voz que diz para reconstruir a igreja. Obedece ao Papa. Hoje, para nós, é muito fácil obedecer o Papa. Nós temos papas santos. Nos últimos anos, né, nós temos papas santos. Mas na época de Francisco, não era bem assim, não. Ele obedece a uma igreja que estava em ruínas. Ele é fiel, ele quer a bênção dessa igreja que estava em ruínas. Ele diz, não, é a igreja, é a mãe igreja, é a igreja de Jesus Cristo. Então, quando alguém tem um padrinho, uma madrinha, né, que também não é lá muito santo, vamos obedecer. Um regional, né? Vamos obedecer. Porque esse regional, esse padrinho, essa madrinha, tem que também obedecer a Deus. E se ele estiver errado, é ele que vai pagar caro com Deus, né? Mas a mim, posso falar, posso dizer, mas compete obedecer. Porque eu quero? Não. Porque eu sou cristã. E a obediência faz parte do cristão, né? Então, teria muito ainda para falar de São Francisco, mas eu quero voltar, então, naquele pontinho da aliança, né? Que depois quero dar um tempinho ainda, se alguém tem alguma pergunta, né? Então, Francisco, ele, vamos dizer assim, com Francisco, Deus renova a sua aliança na Idade Média. Né? E se a gente ler a história da igreja, a gente vai ver que Deus suscitou muitos santos, né, com uma característica própria para ser uma resposta do seu amor ou para renovar a sua aliança naquela época. Né? Como eu já disse, Fazenda, para mim, hoje, é também um ponto desse. Né? Deus renova a sua aliança hoje com o carisma da Fazenda Esperança, com o carisma da esperança. Né? Mas por que nós, irmãs, chegamos aqui? Foi o amor de Deus. Né? Nós, irmãs franciscanas, nós não somos de Cícero, não somos melhores nem piores que ninguém. Mas Deus teve um grande amor por nós. E tem. Porque eu sinto que nós temos irmãs muito santas, sabe? Olhando, hoje lendo mais a história da nossa congregação. Desde sempre a gente teve irmãs muito santas. Eu acho que essas irmãs, assim, elas que são assim responsáveis, né? Pelo amor de, assim, que Deus continua tendo esse amor de Deus conosco. E ele, então, nos conduziu numa época, né? Foi quando nós estávamos, assim, numa crise muito grande, na década de 80, depois 90, né? A gente estava buscando muito uma resposta para nós. Porque as nossas irmãs foram excelentes educadoras, excelentes. Fizeram um trabalho, né, por mais de 100 anos, com a educação muito bonita. E nós nascemos com essa tarefa, né, de trabalharmos na educação, de educarmos para a vida. No início para moças, né, que era a necessidade da época, mas depois isso foi se renovando e foi se adaptando, né,
de acordo com a realidade do tempo. Mas na década de 80 e 90, nós percebemos que a educação nas escolas formais não respondia mais, porque agora isso já era obrigação do Estado. E no Estado, o Estado podia oferecer educação. E então, nessa busca, né, foi quando a irmã Judite, né, que alguns já conhecem essa história, né, ela está lá, uma grande guerreira, continua ainda muito viva lá em Sissem, né, mas ela foi uma grande mulher na nossa congregação. Teve um carisma, né, e colocou esse seu carisma a serviço da igreja e também na nossa congregação, né. E ela, assim, sensível, né, aos ouvidos, né, a Deus, ela percebe, né, que aqui no Brasil precisávamos dar um grande passo, né, e a gente fala que ela foi um trator, né, veio passando assim, nós entendendo ou não, ela veio passando, veio puxando e veio arrastando quem quisesse que acompanhava, quem não quisesse que ficasse lá morrendo. Assim foi, irmã Judite, né? E às vezes na história Deus tem que fazer assim com a gente, senão a gente morre empacado, achando que está tudo certo, né? E ela, então, no encontro com o Frei Hans, né, depois ela veio aqui nas Pedrinhas, né, você já sabe, né, foi ela que falou aquela frase bonita, né, como é? Aqui o céu está aberto, né? E ela tem, assim, a sua intuição. É Deus, que é o Espírito Santo que ilumina, né, mas ela captou isso, né? E foi numas férias religiosas, né? O Padre César, o Frei, falava das férias, né? É importante realmente essas férias. Eu achei interessante que nós também temos assim, nossas férias, nossos 30 dias de férias são assim também. É dividido entre retiro, comunidade e família. Nossa, é a mesma coisa, né? Dividido assim. E é bom, eu gosto assim, né? A gente não perde o foco, né? E, então, foi nas férias religiosas aqui, né, que nasceu essa questão da aliança, né? E tem uma palavra, né, do profeta Ezequiel, né, e que a irmã Judite recebeu essa palavra, e depois, quando ela foi fazer a meditação, cada dia uma fazia meditação, e no dia que a irmã Judite foi fazer a meditação aqui nessa sala, né, era essa leitura, sem nenhuma programação, né? E ela entende que, então, Deus queria renovar essa aliança não só com ela ou com a congregação, mas sentia que agora ela queria também, junto com a fazenda, que era bem jovenzinha, era menina ainda, né? Estava bem pequenininha, né? Que Deus queria renovar essa aliança, né? E que essa aliança era para nós, franciscanas de Sissem, né, para nos renovar, né, para renovar as franciscanas de Sissem, mas e que junto com a fazenda tinha uma missão, né? Eu acho que nós temos ainda que entender muito mais essa aliança, e não só ficar rezando, né? A gente reza, nós irmãs rezamos todos os dias, né, a dezena da aliança, aqui no Brasil, também na Alemanha, todos nós rezamos, todas as fazendas rezam, sem saber. Eu acho que a aliança também é carregada por isso, né? Mas eu acho que nós temos que ainda entender mais, em profundidade, nessa aliança. E a irmã Judite, então, sente que aqui Deus queria algo de nós e da fazenda. E a palavra, né, eu quero ler a palavra que inspirou a irmã Judite, né, foi essa, é a palavra de Ezequiel. Concluirei com eles uma aliança de paz, a qual será uma aliança eterna. Estabelecei-lo-ei e os multiplicarei, e porei meu santuário no meio deles para sempre. A minha habitação estará no meio deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim saberão as nações que eu sou Yahvé, aquele que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Então, essa foi a palavra que a irmã Judite sentiu que era para ela havia recebido essa palavra, mas naquele dia era a leitura e ela sente que Deus queria, então, algo conosco, né? E aqui teve essa inspiração, né, pra gente, como nós esquecemos as coisas, né, como nós somos cabecinha pequena, esquecemos que tivéssemos um sinal, porque o sinal faz parte da aliança, né? Sempre Deus deu um sinal, tivéssemos um sinal que pudéssemos ficar unidos nesta aliança.
Então, na Alemanha, tem o costume assim, né, que se medita o mistério no meio da Ave Maria, né, um pouquinho diferente de nós. Então, por isso se colocou que renova a aliança entre nós. Fazer esse pedido todos os dias. E aí criamos o costume, né, de fazer esse pedido. Então, foi aqui, meditando nesta sala, que nasceu essa aliança, né? Nós fomos a primeira congregação, né, depois vieram outras, né, foram chegando outras congregações, hoje são várias, né? Graças a Deus. Mas nós continuamos a rezar, né? Não sei se as outras congregações rezam também ou não, não sei, né? Mas nós continuamos rezando. Só que eu acho que o perigo é a gente ficar só no costume, né? Da parte de Deus, Deus garante e segura isso, mas da nossa parte, às vezes eu sinto que nós precisamos lembrar mais disso e rezar com mais consciência, né? Isso. Que Deus que nós possamos realmente sermos fiéis, né, ao que Deus quer de nós nesta aliança. E aí eu aproveito para pedir para que a gente possa rezar também o mistério nessa intenção, porque Deus quer renovar a sua aliança conosco, né, mas que a gente possa entender mais profundo, assim como Francisco respondeu e foi uma resposta também para o seu tempo, que nós também possamos entender e hoje, nesta fidelidade, o que Deus espera de nós hoje. Né? Hoje. Porque tudo vai passar. Né? Mas o que Ele espera de nós, nós precisamos ser obedientes a Ele, né, nos dias de hoje. Então, acho que já é o suficiente, né? Depois, se tiver alguma pergunta, a gente vai completando. Que banho de franciscanismo, né? Eu não tenho dúvida que São Francisco é o protetor dessa aliança. Ele que fez nascer essa realidade aqui, e é mais profundo do que a gente pensava, que é só rezar essa parte na dezena e acabou, né? Tem um compromisso de viver São Francisco, que a irmã fez uma síntese maravilhosa. Que bom que a gente gravou tudo isso e se torna agora um patrimônio para o nosso carisma, né? Mas vamos lá, eu não sei se a gente pode então fazer perguntas ou contar alguma. O Nelson aqui está pegando fogo. Como você, irmã, fez lembrar daquele momento que nós vivemos aqui, que foi uma coisa assim espantosa, né? Quando realmente a irmã chegou aqui e disse aquela frase, e nós vivemos alguns dias aqui de inspiração, fundação, e depois a loucura que vocês fizeram de deixar vender as escolas, mudar e construir uma casa aqui. Ninguém mais do que você viveu desde pequenininha, porque você estava o quê? Com quantos anos de professa? Então. Mas você acompanhou e tantas alegrias, tantas lágrimas, e durante esse período. E agora você lendo essa passagem de Ezequiel e fazendo todo esse histórico, imaginava você falando como quando São Paulo e Pedro fazia lembrar os judeus e também aos pagãos, né, esses resumos que nós estamos escutando esses dias, né, da história da salvação, é o que você fez conosco agora. Mas agora nós temos um momento histórico que essa irmã foi escolhida como provincial. E aqui vem a pergunta. Vou te jogar no fogo, irmã. Nós vivemos assim um tempo, assim, podemos dizer assim, de silêncio. Talvez Deus permitiu que essa semente dessa aliança morresse. Assim eu estou interpretando. Eu estou meio assim, dizer algo que está muito de tempo no nosso coração, no meu, do Frei, de tantos anos. Um tempo de silêncio, parece que Deus permitiu que acontecesse esse tempo de silêncio, né? E que aí outras congregações seguissem o exemplo de vocês. Então nós estamos sabendo, né? Levanta a mão aqui, quem tem irmãs de outras congregações na sua fazenda, levanta a mão. Olha aí, ó. Né? Então hoje a gente, somos praticamente 11. Se a gente pensar então nas irmãs que estão lá na Alemanha, acho que já vai para 12, 13. Né? Agora temos que lembrar disso também. Então, já são 13 que têm
irmãs dentro da fazenda, né? Mas eu vou dizer, irmã, com agora você não quis, mas Deus permitiu que você fosse escolhida, né? Do ponto de vista assim humano, se aproxima mais, longe de pensar em mal ou interpretar que esteja falando alguma coisa do passado, mal do passado. Mas eu penso que foi permissão de Deus. E agora, como você sente isso? Porque da nossa parte eu sinto que devo me converter em relação a ser mais sensível e prestar mais atenção em que as irmãs que estão conosco, não só vocês, mas todas as outras, estejam mais presentes nas nossas programações, enfim, sejam mais avisadas. Assim. Mas agora, como que você sente agora para que a gente possa fazer com que essa aliança seja viva para além da oração que a gente faz, né? Porque a sua presença aqui, na escola de comunhão, mas de outras formas, a gente poderia ver como fazer com que esse santuário que está se realizando, né? Eu sinto um pouco limitado de fazer a pergunta, mas por trás no meio das palavras, vocês estão percebendo o que eu quero dizer, especialmente os mais velhos, né? Como fazer para que essa realidade seja mais... Está sendo gravado, irmã Rosa. Vai registrar para muitas gerações. Pois é, Deus, eu nem realmente eu não sei assim como responder essa pergunta, mas outro dia numa conversa que eu tive com o padre Christian aqui, nós realmente sentimos isso, que agora talvez Deus quer que juntos possamos encontrar mais um passo, né? Talvez encontrar uma outra face da aliança que nós ainda não sabemos, mas que Deus quer nos revelar, né? Até ele falava, o Padre Cristian falava, né, que as festas de São Francisco, né, nós fizemos as festas de São Francisco, mas talvez como uma coisa assim, 4 de outubro, tem a tradição, vamos fazer a festa de São Francisco, mas acho que não é isso. Talvez pudéssemos até retomar as festas de São Francisco, porque São Francisco é realmente uma resposta para a juventude, os jovens se identificam com o jeito de São Francisco viver o Evangelho, mas o que eu sinto é que Deus quer que a gente busque algo mais profundo na aliança, né? Eu me pergunto muito também, porque nós queríamos de verdade estar mais juntos com as fazendas, mas no momento nós temos poucas vocações, né? Poucas. Vêm jovens, mas como talvez na fazenda também vêm e vão, né? As nossas irmãs idosas, eu acho um tesouro, né? Agora, isso é uma coisa bonita que acontece, por exemplo, ali no centro feminino. As nossas idosas estão bem em contato com as meninas vão lá na nossa casa, porque as nossas irmãs idosas não podem mais ir lá na casa das meninas, rezam o terço junto. Então, com as idosas ali, tem uma coisa bonita, tem uma aliança nova, de um jeito novo. Isso eu sinto já uns 2 anos, já que tem esse jeito bem, assim, muito escondido, mas muito bonito, né? Existe, né? Mas eu acho que a resposta é dizer assim, que nós podemos rezar mesmo e buscarmos juntos o que Deus quer de nós, né? Talvez aqui nas Pedrinhas, que as irmãs moram aqui juntas, dentro, né? Talvez buscar algo mais profundo, de um novo jeito. Talvez a gente possa mesmo, talvez o caminho seja a gente sentar mais e buscar, conversarmos, né? Talvez aprofundarmos mesmo esse próprio texto, né? E buscarmos juntos. Eu não tenho resposta, não. Só sei dizer que eu sinto que Deus quer um passo a mais. Isso também eu digo, né, a partir da nossa geral atual, né, que eu não falei, né, irmã Ana Francisca, ela também, quando ela veio aqui, ela sentiu a mesma coisa, né? Ela sentiu assim que porque quando ela era noviça, foi quando a irmã Judite veio aqui, a nossa amada geral. Então ela escutava a irmã Judite falar, mas tinha esquecido. Quando ela chegou aqui, então ela sentiu que aquilo tudo renovou e dizer, realmente Deus tem algo para nós aqui, né? Ela sente isso, né? Mas nós
nós não temos assim uma resposta. Agora, junto com ela, nós conversando também, talvez uma coisa que a gente sente que hoje, talvez a gente está mais irmãos. Nós estamos mais irmãos. Vocês cresceram, porque, né, vocês cresceram hoje, né, cresceram muito. Né? Nós guardávamos vamos dizer assim, o tesouro de já ter uma experiência, né, de já termos um carisma mais estabelecido, né? E vocês guardam o fogo do vigor do novo, vocês têm esse fogo do novo, que é normal, né? Mas a gente sente assim que, a Ana Francisca ele dizia isso, nossa, a gente sente que hoje com a Fazenda a gente tem um relacionamento mais de irmãos, né? Isso é bonito, né? Mas agora há pouco também falava com o Nelson, talvez também isso possamos crescer, né? Que nós buscarmos mais o fogo do novo de vocês e vocês também explorar mais de nós o cerne, né, de um carisma vivido. E talvez aqui esteja um caminho, um passo que nós temos que buscar encontrar. Eu não sei, mas Deus há de saber e há de nos iluminarmos se nós buscarmos juntos, né? Já que o tema hoje foi muito de férias, o Frei Hans podia chamar de novo as irmãs para fazer umas férias aqui. Mas vamos lá, gente. Vamos dar uma ressonância para a irmã, o Frei e o Nelson que estão aqui. A Iraci está aqui também, não está? Está aqui lá atrás. Lúcia também? Vamos dar um retorno aqui, então, como vocês sentiram no coração, como o Nelson foi imediato. Aproveitar esse fogo, né? São duas questões. A primeira é para fazer um pedido à senhora, porque tem uma casa da senhora em Belo Jardim, 1h30 de lá. Então, nós temos uma dificuldade grande com padres lá, por causa da distância, não sei. Então, aproveitar e fazer esse pedido para a irmã Teresina estar lá, a irmã Ângela. Já foi embora. Já foi, mas a irmã Teresina nunca vai, a gente sabe, né? E ela foi de grande importância na minha vida também. Nós temos um relacionamento muito bom. Nós atendemos os pedidos das irmãs, acolhemos jovens que vêm de Belo Jardim. E aí seria um empurrãozinho se a senhora pudesse depois pedir à irmã Teresina para nos dar uma assistência lá. Seria muito bom, né? A segunda questão foi muito forte para mim, porque eu nem queria me expressar, mas como o Frei deu um impulso, né, que a comunhão é muito importante nesse momento, principalmente, então eu vim aqui porque eu ia guardar para o meu escrito isso, mas eu vou partilhar aqui. Para mim foi uma resposta muito grande, porque me reportou a minha recuperação, tanto na fala do Frei quanto da senhora, porque o carisma franciscano ele é bem visível. O da unidade ele é repleto na recuperação, né? Comunhão de alma, troca de experiência, colóquio, tudo aquilo. O carisma franciscano ele é mais, vamos dizer assim, como ele é um carisma com muita simplicidade, eu não entendia muito como aquilo vinha, não é, na minha recuperação. E me fez hoje, com esse entendimento, mergulhar de cabeça nesses dias que nós vamos ter aqui. Porque eu estava procurando, depois desses 11 anos de Fazenda, elementos novos, elementos, né, multidisciplinar, para que a gente pudesse enriquecer, mas na verdade não. Como criança, eu retornei à obediência, que foi que me fez lançar cego mesmo a minha recuperação. Ser obediente a tudo aquilo. Primeiro ao canto dos focolares, meta certa, não é? E depois, né, um novo caminho, e o fogo deixar a ser aceso, e depois fazer sem entender nada, mas fazer uma boa troca de experiência, uma boa comunhão de alma. Maninho uma vez disse, Maninho, duplica a oração, dobra a oração. E eu ia lá, subia na capela do Bom Pastor, dobrava a oração, sem entender de nada, né? E aquilo me fez realmente agora entender que a obediência, a pobreza do Evangelho me recuperou basicamente e me fez procurar no carisma da unidade os elementos que eu precisava e me encantou. E por isso eu estou aqui hoje. E vou, com outro olhar, participar por causa dessa descoberta hoje, não com muitos elementos, mas como criança, né, desses dias aqui. Muito legal, obrigado. Deixa eu só aproveitar uma coisa que ele falou, que eu lembrei ainda de falar em relação à pobreza, gente.
É só assim uma recomendação, né? Cuidado, porque o mundo está doidinho para nos engolir. Ofertas, ofertas, oferta. É claro que nós precisamos nos adequar, né, e usarmos as coisas boas que o mundo oferece. Mas eu não preciso comprar um notebook e um celular novo todos os dias, porque eu não vou vencer. Todos os dias você sabe que tem um lançamento novo, né? Então, eu também não posso roubar os dinheiros dos meus benfeitores e comprar todos os dias um celular novo, um computador novo, mas não sei o que novo. Porque o mundo quer nos engolir. E a gente já acha desculpa para tudo. Tudo. Então, aí quando a gente for comprar alguma coisa, lembra de São Francisco que viveu com tão pouquinho e foi tão feliz. Bueno, Domício, da Fazenda São Lourenço, da Argentina. Eu queria complementar um pouco o que a irmã falava, né? Primeiro, assim, para dizer, eu acho que a minha vocação, o meu chamado na Fazenda também veio do acompanhamento das irmãs, né? Quando eu cheguei na Fazenda, eu era muito descredo de Deus, e as pessoas que estavam do meu lado, o que eu tinha mais confiança, porque eu tinha um padrinho, o coordenador e o responsável, que eu não podia falar meus problemas, né? Então as pessoas que estavam mais, eram as irmãs, então eu com a irmã falava, né? E de fato a minha madrinha de batismo é uma irmã. Outro fato, quando eu vivia no Paraguai com o padre Luiz, né? A gente tem as irmãs lá, tinha um padre na fazenda, toda essa coisa, né? Quando eu saí do Paraguai e fui lá para a Argentina, eu senti assim, um baque, né? Assim, para complementar um pouco o que a irmã falava, né? Porque eu tinha um padre, tinha a irmã, e eu passei por essa experiência que a irmã falava assim, de quando eu cheguei numa fazenda que eu não tinha padre, não tinha irmã, não tinha nada, eu comecei a pensar, eu não pude aproveitar o que eu tinha, porque eu tinha um sacerdote que podia fazer missa de 10 classes, tinha as irmãs que podiam fazer várias coisas, né? E não aproveitei. Quando eu cheguei lá, tem as irmãs que estão a 2 quadras da fazenda, mas que não vivem na fazenda, porque é muito perto, né? Não tem lá a necessidade de estar na fazenda. Então aí deu esse despertar, que era um pouco o que a irmã falava. Hoje em dia, nós fazemos isso que a irmã comentava, né? A irmã lá faz tudo. É o acompanhamento espiritual dos meninos, nós fazemos o nosso acompanhamento, a nossa formação, porque as nossas fazendas são muito longe, né? A formação que eu tenho com os padrinhos, nós fazemos com as irmãs. Ela está lá, ela faz a catequese, a visita do primeiro domingo, ela faz a entrega do diploma, a festa de São Francisco, tudo as irmãs estão lá, né? E eu observei assim, porque também tinha, ela era provincial e agora deixou de ser provincial e está como uma animadora de uma casa, né? E ela sempre compartilha com a gente conta a experiência, né, de como isso está ajudando, tanto na vocação dela, como as irmãs da comunidade dela também abrir a mente, porque ela foi a que aceitou quando o bispo convidou para vir para a fazenda. As outras irmãs não. Então, essa vida, esse diálogo, essa forma de comunhão mútua do nosso carisma com as irmãs lá, que são franciscanas de Boland, né, elas lá, junto com a gente, também estão ajudando a abrir a mente da fazenda. E aqui tem muitos meninos que passaram por lá, que hoje estão na fazenda, que estão aqui hoje, que são responsáveis de fazenda, que passaram também desse acompanhamento das irmãs lá, né? Porque vinham, conversavam, ela fazia acompanhamento pessoal, tudo, né? E a pessoa se identificou. Eu até digo mais, eu acho que as irmãs, a presença dela na fazenda é a presença de Maria, que para muitos de nós faltou na nossa formação, na nossa vida, né? E eles, quando conseguem encontrar isso, é mais fácil a recuperação deles. Obrigado, irmão. Mais 5 minutos. Irmão, eu não poderia deixar de vir aqui, porque antes do seminário, eu não tinha muita afinidade com irmãs. E quando cheguei no seminário, encontrei as irmãs de Sissem, as 3 estão aqui hoje. E encontrei mães ali que foram fantásticas. Depois, na fazenda, quando cheguei, também a presença das irmãs aqui. E quando fui para o Ceará, então, não posso nem dizer, eu não sei como teria conseguido ficar lá se não fosse a comunidade das irmãs ali no meio, porque a presença das irmãs e a comunhão que tínhamos e a vida que tínhamos junto foi essencial, foi fundamental para levar a fazenda para frente. Agora a senhora falou das irmãs idosas, né? Quando cheguei aqui nas Pedrinhas, aconteceram algumas transferências, irmãs jovens saíram e de repente veio a irmã Uregunda, que era de idade. E dentro de mim veio, meu Deus, mas saíram jovens, e o que essa irmã de idade vai fazer aqui? E ela foi almoçar conosco na casa de Dom Gino. E lá, no final do almoço, a gente conversando, os meninos começaram a perguntar para ela sobre São Francisco.
e ela começou a contar a vida de São Francisco. Eu me emocionei porque parecia que era a primeira vez na vida que eu escutava a vida de São Francisco. E como ela encantou os meninos. E essa irmã Edegunda foi com esse espírito que levou a vida aqui e lá no Ceará, junto com a gente, essa mesma presença de Francisco que ela conduziu a vida dos meninos junto com as outras irmãs. E, olha, irmã, se tem irmã de idade para vir para a fazenda, não tenha medo não, porque são presença de Francisco no meio da gente. Eu sou a Daniela, estou na Escola de Comunhão. Não podia não deixar de vir agradecer a presença das irmãs, né, na fazenda. Então, assim, eu sou testemunha, né, do quanto faz bem a presença delas. Desde dos pilões, desde a triagem, né, eu tive essa presença, que para mim era uma coisa muito afastada, né? Nunca pensei em ter um relacionamento tão bom com as irmãs como eu tenho hoje, que eu via as irmãs, mas era uma coisa muito distante, muito longe, né? E de agradecer mesmo. E o quanto cada vez mais conhecer o franciscanismo, o quanto está me fazendo bem agora também na escola, né? E é só agradecer às irmãs franciscanas que eu recebi a graça de poder me recuperar em Guará, então de ter essa presença, né? De poder também ter ido nos terços lá na casa das irmãs, e o quanto eu senti isso quando eu fui para Teófilo, né? De não ter essa presença constante das irmãs e de padres. Então, só tenho a agradecer. Obrigada. Agora tem que ser o último, porque o tempo já está terminando. Então, bom dia a todos. Meu nome é Cleito, eu sou de Campo Maior, Piauí. E quando a irmã falava ali do franciscanismo, veio muito forte a questão da minha conversão, que isso me ajuda a cada dia, porque eu tive uma boa criação dos meus pais, apesar deles não terem muita condição, eles me ofereceram tudo de bom e do melhor. Mas aí, com o tempo, eu fui procurando valorizar as coisas do mundo, né? Carro, luxo, e isso acabava me deixando muito mal. Então, quando eu cheguei na fazenda, a dependência química tinha agravado isso em mim. Então, eu tinha um individualismo muito grande, não gostava de dividir, era desobediente, não queria ouvir ninguém. E eu me lembro que uma das minhas primeiras experiências que veio a me ajudar a mudar, porque eu recebia 5 caixas de sabão em pó, muita coisa, e eu vi os meninos lá com dificuldade. Eu imaginava, rapaz, eu não vou ajudar esse cara não, porque esse cara deve ter alguém que botou ele aqui, pô, então ele que se vire, pô, eu tenho minha família, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto. E imaginava que ia passar só os 3 meses e ia para casa. Mas aí um dia eu disse, rapaz, eu vou ajudar esse cara. E aí eu fui lá e dei uma caixa de sabão em pó. E eu não sabia capinar, não sabia fazer nada. E quando eu estava lá no campo, eu vi a palavra, né? Ele chegou lá e disse, ó, Cleito, a gente capina aqui desse jeito. Já foi lá me ajudando, me ensinando. E aí eu fui começando a vivenciar isso, né? Do quarto, já fui começando a ajudar as outras pessoas na fazenda. E eu não planejei nada, né, em estar aqui esses 3 anos. A minha ideia era passar só uns 3 meses. E hoje eu vejo uma mudança muito grande que eu tive, não só na questão física, mas principalmente de valores, né? De ser uma pessoa humilde, de ser uma pessoa obediente, de ouvir muitos outros, que eu não gostava de ouvir ninguém e achava que o mundo girava em torno do meu umbigo. E eu parei, e devido ao carisma de São Francisco, principalmente, que ficava muito forte lá em Coroatá, eu comecei a mudar, né, esses valores. Hoje eu estava ontem à noite conversando com o Nicolas e falando, né, quando eu chego lá no condomínio, eu sempre fui mal visto, porque as pessoas me olhavam de longe e diziam, eita, lá vem Cleito, cara super ignorante. Eu dizia, e aí, rapaz, que foi? Não, eu vou entrar aqui, não respeitava ninguém. E tinha uma senhora lá, né, Dona Ivone, 80 anos, e ela estava com um problema lá, porque não tinha a chave para abrir a porta de baixo do apartamento. E aí eu desci do carro e ela me olhou de longe, eu falei, Dona Ivone, você está com algum problema? E ela, não.
Ele disse, não, você quer abrir aqui a porta? Eu vou interfonar aqui para o Mateus. E aí eu interfonei, ele desceu, abriu a porta. E aí já lá na missa ela falou para minha mãe, né? Dica, o que está acontecendo? Cleito, não, o Cleito está lá na Fazenda da Esperança. Aí ela falou com toda a simplicidade dela. Rapaz, o negócio lá é bom, né? Que eu vi ele tá bem mudado. Então, eu vejo hoje a mudança e eu falava para ele, antes as pessoas me evitavam, né? Ninguém queria estar próximo de mim, ninguém queria conversar comigo e eu afastava as pessoas. E hoje eu vejo que a Fazenda da Esperança, através desse carisma, me renovou. Eu me sinto muito grato e muito feliz. Obrigado. Então, gente, eu sou Marcos, de Teresópolis, Rio de Janeiro. Então, tive a experiência, quando eu cheguei em Teresópolis, nós tínhamos as irmãs franciscanas de Santa Maria dos Anjos, as indianas, né, que muitos aqui conheceram. E realmente foi um momento de paraíso que nós vivemos junto com elas, né? Procuramos envolvê-las o máximo possível. No dia da adoração da quinta-feira, a gente fazia a missa lá em casa, eu, o padre, as duas irmãs, fazíamos comunhão entre nós e criamos um relacionamento muito bonito. Mas eu acredito que todo o esforço que nós fizemos já foi num momento muito tardio. Por quê? Porque a congregação dela já estava em crise. Congregação francesa, se eu não me engano, então já estava meio acabando, as vocações eram poucas e a maior dor que nós tivemos foi quando as irmãs foram embora, né? Hoje nós temos lá um mini convento lá vazio, serve de hospedagem, mas no meu coração é uma casa de irmãs. Então eu sentia muito forte, né? Assim, eu tenho claro no meu coração que o nosso esforço nós fizemos, né? Lá na nossa situação particular em Teresópolis, mesmo porque elas estão sempre conosco, quando podem, ligam no aniversário, no Natal. Então elas criaram um carinho muito, muito grande conosco. Mas eu sinto que assim, nós fizemos a nossa parte, mas com relação às vocações, nós poderíamos ter dado algum contributo, não como situação particular de Teresópolis, mas como obra. Então, ouvindo as histórias de vários aí, eu vi que foi um momento que muitas pessoas quiseram se manifestar, porque muitos tiveram experiências com as irmãs. Então, eu sinto que às vezes, uma sugestão, né, eu ouso fazer uma sugestão, de nós fazemos um material, às vezes, com tantas histórias, com tanta vida que nasceu através da Fazenda com vocês, né, e usar esse trabalho para divulgar e para também atrair outras jovens que querem viver esse estilo de vida que é gerado entre o nosso carisma e o carisma de vocês, para que atraiam outras jovens e também essa vida possa crescer, possa aumentar, né? Eu sinto que seria algo concreto, né, um gesto concreto, uma divulgação, um encontro, às vezes um livro, né, com experiências concretas de jovens que se recuperaram com a ajuda das irmãs, né, eu acho que poderia ser uma contribuição importante, né, que poderia ajudar, né, nesse crescimento, né. Também, né, eu acho que... Obrigado. Eu sou a Analia da Argentina, da Fazenda Feminina, e queria compartilhar com você a experiência que a gente faz com as irmãs, né? A gente tem duas irmãs franciscanas, missioneiras. Elas não moram com a gente, elas vão cada 15 dias, ficam lá só um fim de semana, né? Mas aí elas fazem tudo o trabalho espiritual, acompanhamento, brinca com a gente, forma a gente na música, faz um monte de coisa, elas fazem com as meninas. Mas você falava a dor que para nós, Fazenda Feminina, né, que as meninas sempre são um pouco assim afastadas, né, para as voluntárias, para os religiosos, sempre os meninos, né, e as meninas ficam um pouco atrás. E quando você falava que Deus está pedindo dar passos em nossa aliança, eu acho importante isso, porque essas irmãs estão dando esses passos que você fala, né? Elas não moram com a gente, mas elas têm uma missão de levar a Fazenda no coração para todo canto que elas vão, né? Elas trabalham, elas estudam, e elas colocam no coração das pessoas a nossa Fazenda. E a gente faz mais de 6 meses que elas comentavam para a gente, né? A Ju e eu foi a dar um dia, foi a fazer um dia verde num convento das benedictinas, né? Que elas são clarissas. Ficou lá um dia, 2, né? A gente ficou encantada desse lugar e das irmãs. E daí a gente começou a rezar uma pelas outras. Mas a gente não conhecia todas as irmãs, né? Mas as irmãs que vão cada 15 dias falavam para nós dessas irmãs e que as irmãs tinham no coração a intenção de conhecer a nós. Mas como elas eram de Clarice, elas não podiam vir para nós. E a gente falou, mas a gente pode ir.
né? A gente pode ir lá, todo mundo, né? O lugar é grande, muito bonito. Mas elas deram o passo, né? De invitar as irmãs para a fazenda. E faz quase 15, 20 dias, 10 irmãs do Benedictinas de clausura foram para a fazenda. Fica todo dia com a gente, né? Para mim, assim, foi um presente de Deus. Porque enxergava as irmãs, toda com seu vestidinho preto, tudo, não? E a gente toda desarrumada, desse jeito que estou aqui. Mas se fazia né? Se fazia na brincadeira, no trabalho, na cozinha. E as irmãs falaram para nós o quanto para ela era importante ficar com nós. Mas para nós, elas não imaginavam a importância que era de elas estar para nós, né? Tinha 10. Então eu falava para a menina, aproveita, fica uma com cada uma e aproveita o melhor, né? Vai para frente, fala com ela, faz pergunta, tira tudo que você tem no seu coração, né? A gente tem até 4 da tarde só para ficar com elas. Aí as irmãs começaram, né? Uma ficou nos olivos, outra no galinheiro, nas mandarinas que a gente tem, né? Nas mexericas. E as meninas jogam futebol. Todos os dias elas jogam futebol. E as meninas falavam para mim, Ana, e você quer se a gente faz um convite para elas jogar futebol? Eu falei, olha, elas estão de vestido. Eu assim, não toda preocupada, porque elas são cara dura mesmo, elas falam, né? A gente faz, se elas querem, mas você tem que ter o coração aberto para elas não querer, né? Porque elas estão de vestido. E tinha ser mais de 19 até 65 anos. Eu falei, irmã, as meninas querem jogar futebol com você? E vocês quer? Ela falou, a gente quer. Mas foi a coisa mais bonita de ver Jesus que você fala, né? Que o Frei falou, de criar Jesus no meio. Não tem, assim, para mim ficava muito forte, não tem hábito, não tem vestimenta, não tem nada quando a gente procura Jesus, né? Porque nesse dia era todo mundo, só. Meu filho, os voluntários, jogando futebol com as irmãs. Né? E as meninas falavam, você agora não chuta porque a irmã está ali, né? Mas deve assim, a graça e de sempre ter o coração aberto para ver o que Deus quer para a gente, né? Porque para nós era uma dor das irmãs não ficar com a gente. Mas a gente entende agora que a missão dela é levar nosso carisma para fora, né? A missão dela é falar para as pessoas, muitas vezes que a gente não consegue fazer é delas hoje, né? Essa missão. Tanto assim que as benedictinas falaram para a gente assim, olha, vocês agora têm um lugar na nossa casa, né? Vocês podem levar as meninas, fica lá com as meninas e conta com nossas orações sempre, a formação que vocês precisarem. Mas como você falou, ter o coração aberto para escutar, né? Porque o nosso coração por aí é egoísta, a gente queria que as irmãs ficassem. Mas hoje entende para que ele permitiu. Obrigada. Então, eu agradeço pela comunhão e também assim me veio uma ideia, porque todos os sábados vocês rezam pelas vocações, né? É muito bonita essa unidade, né? Nós às vezes rezamos lá junto com as meninas, temos um dia que é o nosso, né? Nosso compromisso de fazer adoração com as meninas. Mas eu também me veio assim, nós irmãs, nós fazemos todos os dias 1 hora de adoração. Cada uma faz, tem esse compromisso todos os dias. Eu pensei, na adoração nós também podemos ficarmos unidos, né? Porque nós temos que ter esse compromisso com a vocação, né? Um do outro, né? Nós por vocês e vocês por nós. Então, se a gente ficasse unido também na adoração, nesse sentido, para termos vocações, mas também pela perseverança, porque às vezes Deus manda, mas a gente sabe que essa é uma doença de hoje, né? A questão da perseverança, né? De realmente decidir-se por Jesus Cristo, né, e ficar, né, levar avante esse carisma, né? Se a gente pudesse ficar unida também na adoração, mas gostei da sugestão do programa e tudo mais, né? E outra coisa que eu queria dizer é que as nossas idosas, gente, todos os dias, às 11 horas, elas estão rezando por vocês. Todos os dias. Elas têm esse compromisso, vão lá no quarto da irmã Irene, que ela não pode sair da cama, então os idosos se reúnem lá e rezam esse terço, que ela chama o terço da aliança, porque depois elas rezam mais outro, né? Mas esse é o da aliança, todos os dias às 11 horas. Então, para saber que lá nas suas fazendas, quando vocês estão nas dificuldades, tem esses anjos da guarda rezando por vocês lá, que nunca elas vão falar isso para vocês.
mas elas estão lá rezando. Principalmente essas que conhecem, já viveram mais, né, na fazenda, a irmã Gabriela, a irmã Otília, a irmã Edith, elas estão lá rezando por vocês. Irmã Irene mesmo, né, cada uma, todos os dias, elas têm esse compromisso lá com vocês. Viu? Então, muito obrigada e realmente vamos rezar a dezena da aliança com mais consciência, né? Agora, na abertura de deixar o Espírito Santo nos conduzir. Nós vamos ter nosso capítulo geral em julho, né? Nós não sabemos quem será a nossa madre geral, né? Se vai ser reeleita, atual ou não, né? Mas a gente quer continuar, né, renovando essa aliança para ficarmos fiéis ao Espírito Santo, como Francisco ficou, né? Obrigada.